Bom, meus irmãos, shalom, shalom, Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Eu apenas vou deixar aqui uma rápida reflexão para nós. Existe aí uma grande controvérsia entre a palavra Mashiach, com a palavra, na verdade, a palavra Mashiach, né? A palavra Cristo, a palavra Messias e a palavra ungido, né? É uma coisa só. Eu não vou ler todos os versículos, mas o que eu posso dizer para vocês? Yeshua era o Mashiach, sim, Yeshua era o Mashiach. Agora, existe um dogma na palavra Messias, dogma criado por homem, tá? Dogma criado por homem. A palavra Messias, dentro da teologia católica, a palavra que quando se fala em Messias, né? Teologia católica, teologia cristã, tanto faz o catolicismo como o segmento religioso, que a teologia é a mesma, nesse sentido de Messias, né? Porque uma copiou da outra. Na verdade, a Igreja Católica não copiou da igreja Evangélica, mas a Igreja Evangélica que copiou o dogma da Igreja Católica, criado aí nem foi pelo catolicismo, nem pelo judaísmo, mas criado pelo zoroastrismo. Então, quando você olha o dogma de Messias, ele vem muito antes do judaísmo. Ele vem aí antes, vem com o zoroastrismo, que influenciou o judaísmo, e o judaísmo influenciou o cristianismo. Então hoje nós temos na teologia cristã, nós temos a palavra Mashiach, nós temos a palavra Messias. Só que para que as pessoas que não entendem do hebraico, que não estudam a língua semita, não conhecem nada, dica de nada. Então quando se fala em Messias, as pessoas vão dizendo, olha, Messias é Jesus, Jesus era o Cristo prometido. Não é o caso hoje, mas qualquer dia a gente vai fazer uma live sobre Yeshua cumpre as profecias messiânicas. Claro que ele não cumpre profecias messiânicas do Taná. Mas a questão é o seguinte, as pessoas hoje, elas dizem que eu neguei Jesus porque eu era de uma Assembleia de Deus, ministério de Madureira, e aí eu fui desligado por incompatibilidade teológica ali pelo senhor Giovanni Galdino. Tenho nada, né? Eu não concordei com ele, é um direito meu de não concordar com ele, como é um direito seu de você não concordar comigo, que está me vendo aqui agora. Eu sei que dentro da tua igreja, dentro da tua instituição, quando você olha as pessoas ensinando sobre Messias, a única coisa que vocês vão entender é que Messias é Jesus, Jesus é Messias, Jesus é ungido, Jesus é o enviado, é o Messias. Mas Jesus não é o Messias ungido da parte do Eterno, não é. Yeshua é o Messias, ele é sim o Messias. O problema é o dogma, gente. Existe dogma na palavra unigênito, existe o dogma ou doutrina do sacrifício vicário, o nascimento virginal, doutrina do nascimento virginal, salvação só por meio de Jesus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São dogmas de igreja. Tá? Isso é um dogma de igreja, porque na verdade o real salvador não é Jesus, o real salvador é o Eterno que salva as pessoas, é o Eterno. O próprio Isaías falou, não há salvação, eu vou copiar aqui, eu vou colocar aqui na Bíblia aqui digital, não há salvador fora de mim. Deixa eu ver onde a Bíblia Online vai me apontar. Vamos lá. Ah, mas eu não coloquei aqui. Não estava aberto aqui a Bíblia, né? Eu tenho que abrir primeiro a Bíblia. Eu me equivoquei. Bom, gente. Então o que acontece? Quando você abrir, vou digitar a mesma palavra. Não há Salvador. Olha só. Não há. Você pode fazer isso com você aí? Uma Bíblia lá. Não há Salvador fora de mim. O que a Bíblia Online vai me mostrar? Yeshayahu, Isaías 43, verso 11. Eu sou o Eterno. Olha só. E fora de mim não há Salvador. 43, verso 11. Tem mais. Todavia, eu sou Yud Revavirê, teu Elohá, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Então pronto. Quando a Igreja Católica fez ali o Concílio de Nicéia, eles não olharam para o que estava escrito nos profetas. Eles não foram atrás de Oshea, de Yeshayahu, como está escrito aqui. Mais uma vez, Yeshayahu 45, 21. Anunciei, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Eterno? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Então pronto.
Quem é o Salvador de fato? É o Eterno, Kadosh Baruch Hu. Só que dentro da teologia católica, porque é uma teologia que veio aí, como eu já falei lá do zoroastrismo, que influenciou o judaísmo, que influenciou o cristianismo e os segmentos do cristianismo, que é o cristianismo evangélico ali, fundamentado no colo do padre Lutero, ali com a reforma protestante. Então, quando se ouve hoje dentro da Bíblia a palavra Messias, de fato, aí as pessoas simplesmente vão se levar o pensamento para quem? Jesus. Jesus é Messias. Jesus é Messias. Ele é o Messias. Ele é o enviado. Ele é o esperado. Olha, aí o que eu posso dizer para você? Jesus é Messias? Sim. Jesus é Messias. Ele é ungido do Eterno. Ele é ungido, mas não é só ele que é ungido não, tá? O problema é o dogma. O problema é a idolatria em cima da palavra da palavra Messias, que foi construída ali, que foi elaborado pela igreja de Roma. Porque Yeshayahu era Messias. Yeshayahu fala em Isaías capítulo 61, ele diz: o Ruach HaKodesh está sobre mim, porque me ungiu para proclamar liberdade, né, aos presos e tudo mais. Eu não sei o versículo de cor, Isaías 61, mas você está lá, no primeiro capítulo, que o próprio Yeshua usa esse versículo para dizer: hoje se cumpre isso aqui. Yeshua estava dizendo que Isaías estava dizendo dele. Não, Isaías não falou de Jesus. Isaías estava falando ali de um ungido que possivelmente era ele, o Mashiach do Eterno. E Yeshua ou Yeshayahu, ele foi ungido. Isaías foi ungido pelo Eterno para proclamar liberdade. Liberdade através de quê? Liberdade através da palavra, dos dogmas, das crenças, do paganismo, da idolatria, tá? Porque naquela época, quando Jesus veio, se você for ler literalmente a palavra, não tem como você sustentar isso, porque Jesus não libertou Israel das mãos de Roma, porque Roma era o poderio da época. Roma era a opressão que estava ali, que estava governando e estava mandando em tudo. E Jesus não libertou o Israel do poder de Roma, de forma nenhuma, porque não essa era a função que ele veio. Ele veio como os demais Neviim, como os demais profetas. Para quê? Ele veio para libertar o povo da condenação, né? Ou seja, para libertar o povo dos dogmas, das crenças, do paganismo, para que as pessoas se voltassem ao único Yud-He, Bab-He e adorassem a ele como único Deus verdadeiro. Tanto que Jesus falou para aquela mulher: mulher, o meu Deus, o vosso Deus. Então Yeshua ele falou isso, meu Deus. Então Yeshua tinha um Deus, que era o Deus daquele povo, que é o meu Deus. Uma palavra, claro que essa palavra não é legal porque ela vem do grego, oriunda, ela tem uma ramificação com Zeus e tudo mais, né? Então, mas é o nome que mais você conhece. Então Yeshua, ele era um ungido do Eterno. Agora, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Você que está perdido em dogma de Mashiach, ungido, a palavra grega, já expliquei, Cristo é grega, Mashiach é hebraico, Messias, tá? Mais aportuguesado, Messias, ungido, tudo é uma coisa só. Quem eram os Messias de fato? Os primeiros Messias que apareceram? Por exemplo, Moshe era o Messias. Moshe era o Messias do Eterno, enviado pelo Eterno para salvar o povo do Egito, para salvar o povo da escravidão do Mitzray, ali que Paró estava ali escravizando o povo no cativeiro de 430 anos, escravizando o povo. Mas ninguém diz assim, ah, Moshe é o Salvador, Moshe é o Salvador, Moshe foi lá e salvou todo mundo. Não, todo mundo vai atribuir a quem a salvação? Para o Eterno. Deus foi lá. Ninguém diz assim, ó, Moisés foi lá e tirou o povo com o braço forte da escravidão do Egito e tirou lá. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Agora o que acontece? Quando se fala de Jesus, não, Jesus é o Salvador. Aí as pessoas pegaram, esqueceram que o Novo Testamento, chamado Ketuvim Netzarim, o Segundo Testamento, o livro compilado com 34 livros, se eu não me engano é isso, né? 34 livros aí que nós chamamos apenas do Novo Testamento, né? Que todo o cano da Igreja Católica parece que é 73 livros, né? No caso do protestante, né, é só 66. E o catolicismo tem 73 livros. Mas todo o compêndio ali com aqueles 134 livros, tá, é de total responsabilidade da Igreja Católica.
Então eles fizeram o que fizeram, e tem muita coisa dentro do chamado Novo Testamento que são mensagens subliminares que levam as pessoas a uma conversão em massa ao catolicismo romano. Qualquer pessoa que diz assim, olha, eu acredito no Novo Testamento como palavra inerrante da parte do Eterno, é um tiro no pé, porque o Novo Testamento está cheio de enxertos, cheio de contradições, cheio de erros. Não tem como você ler, vamos dizer aí nos mais estudiosos aí, como Eliá Rupinho, que também ouve nosso canal e aprendo muito com ele, né? De 25 a 30% mais ou menos o que nós podemos tirar ali de fatos verídicos e verdadeiros do Novo Testamento, e o resto é inserção, é enxerto de Roma. E todos que leem fizemos errado, gente. Fizemos errado. Todos que leem o Novo Testamento e acreditando que é palavra inefável, inerrante, nós estamos dando um tiro no nosso pé. E aí nós vamos nos converter ao catolicismo romano. Foi isso que aconteceu conosco. 28 anos dentro da igreja evangélica eu passei. Dentro da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, eu passei entre Madureira e Missão 26 anos e meio. E 1 ano e meio na igreja batista. E a primeira coisa que o batista me chamou lá, uma irmã na verdade, me aconselharam, não só uma, mas outras. Olha, irmão, você tem que ler o Novo Testamento, deixa esse negócio de Velho Testamento de lado, você tem que ler o Velho Testamento, ou seja, o Novo Testamento. Esse foi o nosso maior erro. O nosso maior erro. Não se começa um filme pela parte 2. Não se conhece um seriado pela parte 2. Não se faz um curso de hebraico começando pelo módulo 2 ou módulo 3. Você tem que começar do princípio, do conhecimento das vogais, das letras quadráticas, no caso do hebraico. Aí você tem que primeiro conhecer o alfabeto, a parte 1, ali a formação, conhecer a formação do hebraico ou de qualquer outra língua. Tem que conhecer letra por letra, não se começa do módulo 2. Então quando nós fomos para o cristianismo, nós começamos do módulo 2. Fomos aconselhados aí apenas para o Novo Testamento. E todas as vezes que eu olho o Messias na Bíblia, as pessoas olham o Messias na Bíblia, as pessoas só vão dizer que Jesus é Messias. Mas os textos, Mateus 22, 42, 27, 17, Lucas 2:11 está falando de Yeshua, falando ele de Messias. E Eshaiahu 61, verso 1, Isaías está dizendo que ele é o Messias, que ele é o ungido do Eterno. João 1:41 está falando de Yeshua, que Yeshua era o Cristo, ungido do Eterno. Era ungido do Eterno. Vaikra está falando de um sacerdote ungido, que é o caso 4:16, Levítico 4:16 está falando de um sacerdote ungido. Você pode conferir, eu não vou ler porque para não tomar muito tempo, né? Você vai ver lá em Salmos, essa eu quero ver, essa eu quero ver. Não, eu vou até abrir aqui, Salmos capítulo 28, capítulo 28 e o verso 8. O que diz aqui, Terrelim? Capítulo 28, verso 8. Olha só, 28, verso 8. O que diz? Vamos lá. O Eterno é a força do seu povo, né? Também é a força salvadora do seu ungido. O que eu estava dizendo aqui? Por trás de um ungido, né? Sabe aquela velha história? Por trás de um grande homem tem uma grande mulher? Pois é. Por trás de um profeta tem um Deus poderoso que dá o suporte para tudo. Ninguém diz assim, Moisés foi lá, como eu já falei, e salvou o povo. Não, todo mundo fala, o Eterno foi lá e salvou o povo do Mitzray com mão forte, com braço forte, e resgatou daquela escravidão de 430 anos. Ninguém diz que foi Moisés que salvou. Mas quando chega para Jesus, Jesus é o Salvador. Jesus não salvou ninguém. No caso do governo, da visão a qual eles estavam esperando naquela época, que era a visão ali do governo a qual eles estavam vivendo ali, né? Eu não vou arriscar dizer se é uma teocracia, porque eu não peguei esses detalhes. Do governo de Roma. E Yeshua não era o propósito de Yeshua salvar o povo, porque o que foi no nascimento dele, como Zacarias, quando ele falou para ele, os meus olhos viram a tua salvação, porque o próprio nome Yeshua já está dizendo do verbo lerotia,
quer dizer, da palavra hebraica Meshihá, unção. Ele foi ungido, do verbo linchoa, não é isso? Se eu errar aqui depois eu conserto. Ungido. Então Yeshua, o próprio nome dele já estava dizendo, ele era ungido. Quer dizer salvação. A palavra Yeshua do verbo Yehoshua quer dizer salvação. Assim como Yehoshua quer dizer a salvação do eterno. Gente, mas Yeshua não salvou Israel Yeshua não salvou Israel do governo de Roma. Yeshua terminou a sua trajetória e eles continuaram como escravos de Roma. Me perdoe. Mas muitos que ouviram os ensinos de Yeshua foram libertos do paganismo, da idolatria, dos dogmas, a qual era imposto pelos rabinos, pela religião judaica daquela época. E eu sei que eles são o nosso povo, porque assim como declarou Ruth, eu também declaro hoje. Teu povo, o povo de quem? O teu povo de Yeshua é o meu povo. O teu Criador, o teu soberano, o teu Elohá, e o teu Yud Re Vav Re, vou falar o teu Deus, como a palavra que você mais está acostumado a ouvir, é também o meu Deus. Então o povo de Israel é o meu povo, são também o nosso povo. Mas o nosso povo errou. E Yeshua, muitos ouviram a Yeshua. Ele mesmo disse, aqueles que dão ouvido à minha palavra e crê nos mandamentos, esse é que me ama. E crê nos mandamentos. Yeshua nunca diz, aquele tem que me aceitar, é só crer em mim, será salvo. Yeshua nunca falou isso. Isso é teologia de Paulo. Isso é teologia da Igreja Católica, que através das cartas de Paulo foram inseridas, e as pessoas hoje têm essa mentalidade errada. Mas Yeshua, quando o jovem perguntou, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? E Yeshua diz o quê? Sabes os mandamentos? Por que Yeshua não diz assim, olha, é só, homem, é só tu me aceitar. É só tu me aceitar e está resolvido o teu problema. Me reconhecer que eu sou ungido, que eu sou Messias. Isso é coisa de cristianismo. E Yeshua disse o seguinte, Yeshua falou o seguinte olha, tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Com certeza Yeshua falou o Shabat. Lembra-te do dia Shabat, Zahor et ha-Shabat, para santificar. Claro que a Igreja Católica não ia deixar isso aí lá, porque eles compilaram. Então a Igreja Católica manipulou, trucidou os textos para que levasse as pessoas para o engano. Hoje tem um monte de gente dizendo que Jesus cometendo lachorrará com a vida dele, dizendo que ele quebrou o Shabat. Então, irmãos, mas a palavra é dogma de Machia. Quem é Machia de fato? Olha, João 1,41 está falando de Jesus e Machia. Levítico 4,16, Salmos 28, verso 8, eu acabei de ler para vocês. 1 Crônicas 16, 22, Atos 4, 26, está falando de Yeshua. 1 Crônicas 16, 22, está falando de ungido. Levítico 16, 32, está falando de unção de sacerdotal, ou seja, Machia Kohanim. João 7, 41 e 40 e 41 está falando de o próprio Yeshua como ungido do eterno. Mateus 16 está falando de Yeshua. João 6, 69 está falando de Yeshua como ungido. Marta confessa em João 11, 27 que ele era o Cristo, ungido do eterno. 1 Reis 19, 16. Eu acredito que esteja lá. Não maltrateis os meus ungidos, né? Não toques nos meus ungidos. Aí fala dos profetas. Então, gente, deixa de serem bobos. A palavra Messias quer dizer ungido, Cristo, Machia, ungido do eterno. Então quem era ungido de fato? Jesus era ungido, Malaquias era ungido, Yehezkel era ungido, Yeshayahu era ungido, Hosea era ungido, Ioná era ungido, Sofonias era ungido, né? O profeta Sofonias, quem mais? O profeta Moisés era um profeta, era o Machia do eterno. Era o Machia do eterno, da tribo de Levi, era da parentela, dava dentro da tribo de Levi. Aharon, que foi o primeiro Machia do eterno. Você pode ver que uma hora o eterno fala para Eliarro, diz assim, Eliarro, unge lá o rei da Síria e unge a Elisha, unge a Eliseu no teu lugar. Então Eliseu era o que? Mandou ungí-lo no lugar. Então nós temos três tipos de unções, que eu não quero ir muito longe, já estou com 19 minutos. Nós temos três tipos de unções. Quais são? Machia Kohanim, Machia Melech e Machia Navim. Ou seja, profeta ungido, sacerdote ungido e rei ungido. São esses três tipos de unção.
Então parem com isso de dizer que uns dizem que Jesus não era ungido, fica essa briguinha boba. Aí, uns dizem que Jesus não era ungido. Jesus era ungido, gente. Machia, ele era Machia, ele era ungido eterno. Ele não é o Machia prometido no Tanakh. Isso é um outro assunto que outro dia a gente pode voltar para falar sobre isso aqui. Ele não era o Machia prometido do eterno lá no Tanakh, porque muitas profecias lá, em se tratando de Machia, não aconteceram até hoje. Ele era ungido porque estava escrito lá, estava falando dele, Isaías 53. Não é, Isaías 53 não tem nada a ver com Yeshua, já falamos sobre isso, os verbos estão todos no passado. Devarim capítulo 18, verso 15, diz lá que está falando que Moisés dizendo que o Eterno levantaria um profeta semelhante a ele, era Jesus. Nem isso tem lá no texto. O profeta Moshe falou o seguinte: não, olha, tá vendo esses agoreiros aí, Israel? Tá vendo esses necromantes? Tá vendo esses feiticeiros? Olha, não consulte, não dê ouvidos a eles, porque no meio de vocês o Eterno sempre levantará profeta no meio de vocês. Era isso que Moshe estava dizendo lá. Sempre teria profetas. E essa palavra se cumpre em Yeshua? Se cumpre. Essa palavra se cumpre em quem mais? Também no livro também em Isaías e Ezequiel, Oshea. Se cumpre em Oná. Todo homem, todo profeta que é enviado pelo Eterno para falar a palavra, para falar a Torá do Eterno, as Toratot, os mandamentos, as Mitzvot, Hakadosh Baruch Hu. Então essa pessoa está dentro de Deuteronômio, Devarim 18, verso 15. Deuteronômio 18, 15. Eu posso até você que está me ouvindo aqui agora, pode se encaixar dentro de Deuteronômio 18, 15. Um profeta. E Yeshua nunca repreendeu alguém porque alguém chamou ele de profeta. A mulher samaritana chamou ele de profeta. A mulher samaritana diz: vejo que tu és profeta. Quando ele pergunta para o seu discípulo que diz os homens que eu sou, aí o que Pedro, pelo Espírito, pela rua do Pai, Pedro diz: tu és o quem? Tu és o ungido filho do Deus vivo. Nenhum profeta, ou seja, nenhum talmidim, nenhum discípulo, nenhum discípulo disse assim: tu é Deus, filho do outro Deus vivo, nosso Deus, o Deus de Israel. Não existe isso, mesmo nos Ketuvim e Netzarim, com todos os enxertos e adulterações que existem ali, nenhum lugar eles estão dizendo que Jesus é o Deus de Israel. Não estão dizendo, não tem nada disso lá. Por mais que nós temos muitas e muitas contradições, mas não tem isso. Então, gente, Machia Kohanim, Machia, ungido, Cristo, Messias, é uma palavra só. Parem de brigar à toa. Jesus era ungido, sim. Yeshua era um Messias, sim. Mas não era o Messias. Ele era um Messias como os demais Messias que vieram. Ele era o Messias como foi Isaías, que foi enviado para quê? Para quê? Se Jesus foi enviado para a terra de Israel naquela época, se Jesus foi enviado é porque o povo estava em transgressão. Quando não tinha profeta, o Eterno enviou os seus Maleachim. Quando não tinha profeta, ele enviava os seus mensageiros da sua corte celestial. Agora, quando os profetas começaram a se manifestar, você pode ver que quando Moshe veio, foi enviado para tirar o povo ali, através de Moshe, o Eterno, o mensageiro do Eterno ali, para tirar o povo do Egito. Você pode ver que as manifestações de anjo, ela deu uma segurada. Porque quando tem profeta não precisa de anjo, não precisa de malá, ângelo do grego, né? Quando tem profeta. Agora, quando não tinha profeta, o Eterno enviou os seus malachim, enviou os seus mensageiros para cumprir ali a sua vontade e executar os seus propósitos. Então, Messias, Jesus é Messias? Para vocês que ficam dizendo que eu neguei Jesus, olha, Jesus é Messias para mim. Mas eu não estou preso em dogma de Machia, como o cristianismo está preso, como o catolicismo está preso. O judaísmo também está preso em dogma de Machia. Tem até o Machia aí, do Rabad aí, eu esqueço o nome dele, é meio enrolado, né? Eu esqueço. Mas tem até o Machia do Rabad aí que eles estão esperando para reinar lá para eles lá. Tem outros Machias. Então, Jesus é um dos Machias, é um dos Messias, ele não é o Messias. Simples assim. Simples assim.
Aí o pessoal fica brigando à toa, porque esse negócio, Jesus era o Messias. Quando se fala, não, ele é o Messias enviado, ele é o Messias enviado. Olha, Jesus não cumpriu certas profecias de Messias, não cumpriu. Yeshua não trouxe descanso para o povo, Yeshua não trouxe paz para Israel. Yeshua não libertou o Israel dos governos de Roma. Israel hoje ainda está muito em atritos e atritos com Hamas, com mísseis sendo lançado para lá. Ainda há muita guerra naquele lugar, ainda falta, aquele lugar não tem paz como deveria ter. Porque o Messias prometido no Taná, que viria, que colocaria ordem naquela bagunça que está ali dos inimigos importunando Israel, não aconteceu ainda. Porque não era Jesus. Jesus foi o profeta, sim. Jesus foi ungido, sim. Jesus só não foi Deus. 100% Deus, 100% homem, consubstancial com o Pai. Isso tudo é produto da religião. É produto da religião. Produto mentiroso da religião de Roma. Religião de Roma. Entendeu? É uma mistura, é um sincretismo religioso ali juntamente, que veio da Grécia, que veio de Tamuz, que veio do Egito, que veio da Babilônia, que veio do hinduísmo. Tem muita coisa dentro do Novo Testamento misturado, e as pessoas, por não estudar a língua oriunda, a língua semita, não conseguem entender isto, gente. Então, para nós finalizar, eu não quero ir longe, já são 26 minutos. Eu não quero ir longe. Messias, Jesus é Messias, ele é ungido. Por que Jesus foi enviado para aquela região? 400, Malaquiar até Matitiarro, dizem aí que é 400 anos de diferença, onde o Eterno ficou em silêncio, não é? Então o povo tinha aquela esperança de que um Salvador ungido seria enviado, porque na verdade eles estavam sendo oprimidos, humilhados pelo poder de Roma. Por que eles estavam sendo humilhados pelo poder de Roma? Porque eles estavam em transgressão. Primeiro que eles tivessem obediência, não tinha Roma no calo deles não, pisando no calo deles não. Não tinha, se eles tivessem andado na presença do Eterno, não tinha Roma pisando no calo dele, não tinha Nabucodonosor não tinha levado eles para o cativeiro, tá? O general Tito, aquele governador no ano 70, não teria expulsado ali o povo israelita das suas terras. Tudo isso aconteceu por causa das transgressões da Torá, transgressões da lei, o qual aquele povo estava vivendo ali naquele momento. Então Yeshua foi enviado para ali, por quê? Porque o povo estava em transgressão. Yeshua era o único que tinha a verdade para as pessoas. Ele era um dos Messias que já tinham sido enviados, e mataram outros. Outros Messias foram enviados. Outros profetas que nem tem o nome deles, nem tem os livros deles registrado no cânon como 66 livros ou 73 livros, como é o tal da Igreja Católica. Não foram registrados, deram sumiços, deram jeito de sumir com o nome desses profetas que a gente nem sabe. Tem muita coisa na história que nós não descobrimos ainda. Ainda tem muita coisa para se pesquisar e para se analisar de forma investigativa. Mas sabe por que você não consegue ver essas coisas? Porque aqueles que leem de forma idólatra, dizendo que o Novo Testamento é inerrante, você está dando um tiro no seu pé, e isso não vai passar, e não passa de uma grande idolatria. Não podemos idolatrar nada, só o Eterno pode ser idolatrado, só o Eterno pode ser adorado. Shema Brasil, Shema Brasil, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Só o Eterno é um. E eu convido vocês a voltarem para o único Elohá verdadeiro. Brasil, volta para o Deus verdadeiro. Igreja evangélica, volta para a fé israelita verdadeira, onde só Deus é o Deus de Israel. Só Ele é o Deus de Israel, não tem outro. Yeshua nunca disse isso, mas isso é um outro assunto. Então o que eu quero terminar aqui: Jesus é ungido? É ungido. Mas não é só ele que é ungido. Todos os profetas foram Mashias do Eterno. Todos. Não tem nada de mágico nesse negócio de Machia, Messias, ungido. Não tem nada de mágico não. Eu reconheço Yeshua como um profeta e me inspiro nas suas histórias. Apesar que tem coisas que ele fala no Novo Testamento aí, da Igreja Católica, compilado por ela, que não bate. Então aquilo que não bate nós temos que fazer uma análise, porque tem uma base. A base é o plumo. O que é o plumo? Torá é o plumo.
se não bate com o que os profetas estão falando, se não bate com o que o Eterno deu a Moshe, através dos seus escritos ali que foi revelado a Moshe, né? No livro ali, no Rumash. Se não bate, meu irmão, então pode cair fora, tá? Pode cair fora. Então é isso aí, meus irmãos. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe vocês, tá? Que o Eterno abençoe. Mas eu li pouco aqui, mas confira todos os textos que eu li, tá? Vejo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra está verdadeira. Claro que os Mashiach vão, ou seja, o judaísmo rabínico, eles vão descaracterizar, vão descredibilizar. Aí tem aí muitos que estão dizendo que Jesus não era ungido. Claro que Jesus era ungido, não tem nada de mágico disso não. Ele foi ungido. O problema é a roupa que colocaram nele. O problema é a roupa de Roma que colocaram em cima dele. 100% Deus, nascimento virginal, né? Sacrifício vicário, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, essas coisas aí são roupas de Roma em cima dele. Porque se ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? O que a Igreja Católica estava tentando fazer com as pessoas e fez e conseguiu com muito sucesso. Que tinha, Jesus hoje é o nome que dá dinheiro para as pessoas. Através de Jesus as pessoas enriquecem, ganham dinheiro, né? Religiões, as pessoas hoje também são enganadas usando o nome Jesus. As pessoas ouvem esse nome e muitas religiões estão pregando verdade, mas na sua maioria grandes manipulações. E a gente precisa, o Eterno, a ordem do Eterno é: sai dela, povo meu. Mashiach. Então é isso aí, meus irmãos. Desmascarando o dogma de Mashiach, desmascarando o dogma de Messias. Quebra esse dogma na tua vida. Jesus foi Messias? Foi. Mas todos os profetas, todos, começando ali da unção Mashiach Kohanim, da unção sacerdotal, todos foram o Messias do Eterno. Todos foram ungidos do Eterno. Agora, quando a pessoa diz que só Jesus é Messias, sabe o que é isso? Idolatria. Tá? Idolatria. Devemos fugir da idolatria. Porque o Eterno não quer que nós sejamos idólatras, mas que nós professamos uma emuná verdadeira e fiel e oriunda de uma fé pura e genuína, basada, centralizada, alicerçada na sua instrução, na sua Torá, nas suas Toratot, nos seus mispatim, nos seus riquim, nos seus juízos, né? Aquilo que o Eterno usou tantos Messias para nos ensinar. Então é isso aí, que o Eterno abençoe, até a próxima. 32 minutos,